Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que chega aqui ao nosso canal. Então, neste simulado, vamos resolver 8 questões sobre princípios da administração pública. Então, para você que já acompanha o nosso canal, o nosso trabalho, já sabe como funciona o passo a passo. A questão vai surgir na tela. Você vai apertar pause, ler com calma, no seu tempo, com atenção, responder e aí sim, depois de cumprir todas essas etapas, é que você vai voltar para cá, para o gabarito e para a resolução da questão, ok? Então acredito que você também já fez a sua pausa, já fez a sua leitura, já escolheu a alternativa que você acredita ser a correta. Então vamos lá, questão número 1 na tela, banca FGV. Caso um servidor em cargo de liderança contrate seu irmão para um cargo de comissão, ainda que ele tenha experiência no assunto, é correto afirmar que está sendo violado o princípio da, vamos lá, gabaritar, princípio da moralidade, gabarito da nossa questão número 1, letra C. Então, a moralidade administrativa é mais, tá? É mais do que simplesmente um conceito moral. Ele é um princípio jurídico. A moralidade é o resultado da combinação da soma de dois outros princípios: o da finalidade e o princípio da legalidade. Não basta apenas cumprir a lei. Os atos da administração pública devem seguir padrões éticos de probidade, de decoro e boa-fé. Portanto, um ato pode ser legal, mas se for imoral, esse ato pode ser anulado. Significa que a moralidade administrativa tem um sentido jurídico, permitindo até mesmo o controle judicial do ato. Se a autoridade administrativa agir de forma imoral, o ato poderá ser anulado pelo Poder Judiciário. Então vamos lá analisar a situação denunciada. No caso de um servidor em posição de liderança contratar seu irmão para um cargo de comissão, mesmo que ele tenha experiência na área, pode ser interpretado como um caso de nepotismo, que é contra os princípios da ADM pública. Isso viola o princípio da moralidade, pois a contratação pode ser vista como um favoritismo pessoal, que é inaceitável dentro da administração pública. Então, conteúdo revisado, conteúdo explorado com mais cuidado, com mais detalhe. E aqui abaixo sempre, tá, eu trago as fontes que foram utilizadas para a construção da nossa explicação. Então vamos lá. Questão 2 na tela, questão com a banca IBAD. Mais uma vez você aperta pause, lê, responde e depois volta para o vídeo. Então vamos lá. Em sua essência, refere-se à obrigação do Estado agir de forma imparcial perante terceiros, sem favorecer ou prejudicar pessoas específicas, mas sempre visando o benefício da comunidade ou de um amplo grupo de cidadãos. Então, esse princípio citado, descrito no nosso enunciado, ele faz alusão a um princípio do direito administrativo chamado de princípio, vamos lá, da impessoalidade. Gabarito, letra A. Então, o princípio da impessoalidade é uma pedra angular dentro do direito administrativo. O princípio da impessoalidade determina que os servidores públicos devem agir com neutralidade, imparcialidade e igualdade, sem qualquer forma de discriminação ou favoritismo. Significa que a ADM pública deve operar sem preconceitos ou sem preferências, sempre com o objetivo de beneficiar
à comunidade. O princípio da impessoalidade é crucial para assegurar que a administração pública opere de maneira justa e de maneira igualitária, tratando todos os cidadãos de forma equitativa. Ele também proíbe que os servidores públicos se promovam antes das suas ações administrativas. No entanto, é importante ressaltar que a impessoalidade não implica indiferença. Embora a ADM pública deva realmente evitar o favoritismo, ela também deve estar atenta às necessidades concretas e reais da sociedade. Então, lembrando que a qualquer momento você aperta pause e faz a sua leitura também dessa explicação no seu tempo, no seu ritmo. O importante é que você comece a internalizar todos esses itens, todos esses conteúdos. Eles serão essenciais para que você vá tranquilo, tranquila e que faça com certeza uma boa prova. Então, questão 3, também com a banca IBAD. Em conformidade com as disposições da Constituição Federal de 88, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, obedecerá a determinados princípios que irão nortear suas ações. Nesse sentido, pode-se afirmar que um dos princípios da administração pública é o princípio da publicidade. Gabarito da nossa questão 3 está na tela, letra B. Então, o princípio da publicidade é mais um dos pilares fundamentais da administração pública. Esse princípio assegura que todas as ações, todos os programas, todas as obras, serviços e campanhas de órgãos públicos sejam transparentes e acessíveis ao público. Então, a publicidade é aplicada a todas as ações do Estado, não apenas na divulgação oficial dos seus atos, mas também na conduta interna de seus agentes. É através do princípio da publicidade que os cidadãos podem acessar todos os atos administrativos do poder público e, assim, fiscalizar a atuação dos seus representantes políticos. No entanto, existem sim algumas exceções ao princípio da publicidade. Por exemplo, quando o ato processual for objeto de investigação policial que coloque em risco a segurança nacional ou mesmo o interesse da administração, o processo deve ter sido previamente declarado sigiloso. Então, mais um conteúdo que a gente conseguiu explorar e abrir um leque de informações. Então é assim, a gente não se prende somente a estar indicando o gabarito. A gente traz conteúdo a mais, a gente tem essa exploração, tem esse cuidado de fazer a melhor pesquisa possível e utilizar as questões de fato para que elas tenham resultado, para que elas sejam nossas aliadas nessa caminhada tão complicada. Muitas vezes a gente vem para o estudo de maneira abatida, sem motivação. Mas vamos lá, vamos fazer um esforço, vai valer a pena, o seu nome vai aparecer no diário oficial e você, se Deus quiser, vai retornar aqui relatando o teu sucesso, relatando a tua classificação. Então vamos lá, questão 4, banca FGV. Assinale a opção que indica o princípio constitucional que confere à administração pública a capacidade de anular atos ilegais e revogar aqueles atos que são considerados inoportunos ou inconvenientes. Então a gente está falando aqui do princípio da autotutela, gabarito letra A. O princípio da autotutela é um outro princípio essencial no direito administrativo. Ele concede à administração pública o direito de fiscalizar e de controlar os seus próprios atos, permitindo a anulação dos atos ilegais e a revogação de atos considerados inoportunos ou inconvenientes. Esse princípio é respaldado por 2 súmulas do STF e também pela Lei 9.784 de 99. A súmula de número 473 afirma que
A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Então vamos lá, respirar com calma. Questão 5, banca IDECAM. Lembrando, né, vem gente aí no comentar, em muitos vídeos, né, falando o seguinte, né, nesse estilo: ah, professor, você vai muito rápido, não dá nem tempo eu raciocinar, não dá nem tempo eu responder, você já aponta o gabarito. Mas lembre-se, eu insisto, eu repito diversas vezes, você aí do outro lado é que vai apertar pause, vai determinar esse tempo, tá? Entre a leitura e a resolução de uma questão, tá certo? Eu sei que parece simples, parece bobagem, mas é necessário repetir. Acreditem. Vamos lá, IDECAM. Sabe-se que o direito administrativo possui diversos princípios que regem a atuação da administração pública. Por exemplo, quando a ADM pública reconhece a prescrição de infração disciplinar cometida pelo servidor público, livrando esse servidor da respectiva punição, pode-se afirmar que, vamos lá, foi respeitado o princípio da segurança jurídica. Gabarito letra B. Então, o princípio da segurança jurídica busca assegurar estabilidade, ordem, paz social e previsibilidade nas ações tomadas pelo Estado, especialmente no âmbito administrativo. O princípio da segurança jurídica impede que novas interpretações da lei tenham efeito retroativo, o que iria desestabilizar a estrutura jurídica sobre o funcionamento do Estado. A segurança jurídica é um princípio que o Estado deve garantir ao cidadão, considerando a necessidade de demonstrar que, apesar de o Estado ter um poder maior, garantido na Carta Magna, na Constituição, existe uma dosagem e um controle na utilização desse poder. Então, esse princípio é um elemento essencial e um princípio estruturante da noção de Estado de Direito, porque a segurança jurídica coincide com uma das aspirações mais profundas do ser humano. Então, vamos lá. Questão 6 na tela, banca FGV. Um funcionário público que, embora haja honestamente, execute suas atribuições sem a devida presteza, né? Quase não saiu, sem a devida presteza esperada para a sua função, estará violando o princípio constitucional, vamos lá, da eficiência, gabarito, letra A. Então, a eficiência na administração pública requer que os administradores públicos gerenciem os recursos públicos de maneira efetiva, de maneira econômica, transparente e moral, com o objetivo de atingir as metas estabelecidas. Significa que se espera que os funcionários públicos desempenhem suas funções, com agilidade, produtividade e eficiência. Então, o princípio da eficiência tem duas facetas. Uma delas se refere à maneira como o agente público atua, onde se espera que ele desempenhe suas funções da melhor maneira possível, para obter os melhores resultados possíveis também. A outra faceta se refere à maneira como a ADM pública é organizada e estruturada, também com o objetivo de obter os melhores resultados na prestação de serviços públicos. Então vamos lá, lembrando que aqui são as fontes que eu utilizo para a construção da nossa explicação, para buscar justificar o gabarito da banca, que eu reforço aqui, é sempre gabarito pós-recursos, tá bem? Vamos lá, penúltima questão, banca Sebrasp. O princípio adotado no processo administrativo com a finalidade de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública denomina-se princípio da segurança jurídica. Olha aí ele aparecendo mais uma vez aqui no nosso simulado. Estou reforçando aqui de maneira bem rápida, né? A gente já entendeu um pouco desse princípio. Esse princípio, né? Segurança jurídica,
é um elemento fundamental do Estado de Direito que busca assegurar a estabilidade, a ordem, a paz social, além de prever as ações do Estado. Esse princípio impede que novas interpretações da lei sejam aplicadas de maneira retroativa, o que iria desestabilizar a estrutura jurídica que rege o funcionamento do Estado. A responsabilidade do Estado, garantir não apenas, é responsabilidade do Estado, garantir não apenas a melhor forma, que a melhor norma será aplicada ao caso concreto, mas também prevenir que uma nova decisão possa contradizer uma decisão anterior do Estado. Esse princípio tem a função de assegurar aos indivíduos que o Poder Judiciário não poderá modificar seu entendimento sobre uma determinada decisão proferida no passado. Que, para você que acompanha a política nacional, acompanha a STF, política, o STF tem realmente mudado bastante aí a sua jurisprudência em relação a decisões passadas. Uma pesquisa bem superficial sua no Google vai conseguir dar um cenário do que eu estou repassando aqui. Não vou me aprofundar, não é o nosso objetivo, é só um comentário. Banca e BAD, última questão. Toda e qualquer atividade administrativa só é lícita se autorizada por lei. Essa é a essência do princípio administrativo da legalidade. Ele não havia aparecido ainda, olha aí, gabarito letra C. O princípio da legalidade é um dos pilares fundamentais do direito administrativo e está consagrado na nossa Constituição. Ele estipula que a ADM pública só tem permissão para agir conforme o que é estabelecido por lei. Isso quer dizer que todas as ações tomadas pela ADM pública devem estar em conformidade com a lei. Esse princípio é um salvaguarda crucial que garante que a sociedade não está à mercê das vontades individuais daqueles que estão no poder. Ele atua como uma proteção contra ações arbitrárias do Estado e assegura que o poder público não pode agir com base no seu próprio critério. Então a gente finaliza aqui o nosso simulado. Eu agradeço o carinho, a audiência de vocês, também dos nossos inscritos, como o PG das Mudas, a Raíza Carvalho, a Fernando Viana, o Elton Rauen, a Priscila Soares Belém, essa galera maravilhosa que está acompanhando o nosso trabalho, que dá uma ajuda a mais para que esses conteúdos cheguem para você com mais frequência e sempre com qualidade. Então agradeço o teu carinho, a tua audiência. Não deixe de comentar de qual cidade, de qual estado você tem acompanhado o nosso canal e para qual concurso você está se preparando, qual concurso trouxe você a este vídeo. Aquele abraço, valeu!